Eu me chamo Marcos Vinícius e você aí do outro lado está conosco no podcast Cociarum, que não haja doenças, interlocuções entre o SUS e o terreiro de Candomblé. Esse podcast é uma ferramenta social, tecnológica, fruto da minha dissertação de mestrado em saúde da população negra e indígena pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a nossa UFRB. Ele tem como caráter informativo principal a educação em saúde para profissionais do SUS e as comunidades tradicionais de terreiro, para dirimir os impactos do racismo e suas diversas formas de manifestação. Logo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos explorar um universo rico em história, cultura e espiritualidade, o SUS e os terreiros de Candomblé. Essas manifestações religiosas, tão presentes na cultura afro-brasileira, carregam consigo tradições ancestrais, ritos sagrados e uma forte conexão com a natureza e com os orixás. Preparem-se para uma jornada de descobertas, aprendizados e respeito por uma das expressões mais autênticas da nossa diversidade cultural. Então, aperte o play e venha conosco desvendar os mistérios e a beleza do Candomblé. Cociarum, expressão em língua iorubá que significa não haja doenças. Ela é muito mais do que uma simples afirmação. É uma expressão que carrega consigo uma concepção ampla de saúde, intrinsecamente ligada à espiritualidade, à cosmovisão e às práticas de cuidado dos povos africanos. Falada predominantemente na Nigéria, no Benin e no Togo, segundo Beniche, a língua iorubá sobreviveu às diversas violências durante o tráfico transatlântico de escravizados, sendo preservada e ressignificada em territórios da diáspora, especialmente aqui em terras brasileiras. Dentro das religiões de matriz africana, Cociarum não se refere apenas à ausência de doenças, no sentido biomédico, mas a um estado de equilíbrio entre corpo, espírito e comunidade, na qual as práticas ancestrais desempenham um papel essencial. Assim, a discussão sobre a relação entre o SUS e as comunidades tradicionais de matriz africana em Santo Antônio de Jesus envolve uma observação de experiências cotidianas de racismo institucional, a análise de práticas de saúde afrocentradas e a busca por soluções conjuntas que ampliem a capacidade de acolhimento do sistema público. O sentido de dignidade e cidadania se constrói na efetivação do direito universal à saúde, princípio constitucional que não se cumpre sem incorporar a diversidade étnico-racial e cultural do nosso país. Se em muitos momentos a medicina oficial rejeitou ou inferiorizou as teorias e práticas e terapias ancestrais afro-brasileiras, a perspectiva decolonial propõe rever esses filtros eurocêntricos. Logo, nada disso pode acontecer sem a participação ativa das próprias comunidades de terreiro, que historicamente encontraram meios de sobreviver às perseguições e se reconstruíram nos seus laços identitários. O Candomblé, como exemplo, não se restringiu ao processo de ritual religioso, pois abarcou as dimensões políticas, organização coletiva, resistência ao racismo, fortalecimento das redes e as culturais também, como a música, a dança e a oralidade. Esse repertório já foi e continua a ser invisibilizado ou distorcido pela lógica colonial racista. Contudo, a insistência das lideranças religiosas e a demanda cada vez mais explícita de adeptos por um atendimento livre de preconceitos faz com que a relação entre o SUS e o terreiro seja repensada.
Este podcast aqui é resultado de uma escuta atenta, pois ele nasce da condição de um ouvinte dos saberes ancestrais, daqueles que por meio da oralidade preservam uma forma singular de registro de memória. Trata-se de uma narrativa que se ancora na possibilidade de acesso a uma biblioteca de bocas, onde cada uma delas, onde cada palavra proferida é um fragmento valioso de um conhecimento que atravessa gerações. O saber ancestral desses povos não se fixa em páginas escritas, mas se move, se perpetua na voz de quem os transmite e na escuta de quem os recebe. São palavras que carregam histórias, curas, ensinamentos e a própria identidade de um povo, que apesar das tentativas de apagamento, segue ressignificando a sua existência e a sua ciência. Logo, uma articulação bem-sucedida entre o SUS e os terreiros pode prevenir agravos em saúde mental, fortalecer a adesão a tratamentos e ampliar a humanização da atenção básica. Quando um agente de saúde compreende a dimensão espiritual do paciente, ele tende a acolher melhor as queixas, evitando assim imposições culturalmente estranhas. Em contrapartida, as lideranças religiosas podem orientar a comunidade a procurar cuidados especializados quando necessário, sem que isto seja visto como uma negação do poder do orixá ou das práticas tradicionais. Esse tipo de encaminhamento recíproco preserva a autonomia do terreiro e, ao mesmo tempo, explora o melhor de cada universo. A proposta condiz como um princípio de integralidade, pois reconhece a complexidade do adoecimento humano, abrangendo fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Assim, a discussão sobre a relação entre o SUS e as comunidades tradicionais de matriz africana em Santo Antônio de Jesus envolve uma observação de experiências cotidianas de racismo institucional, a análise de práticas de saúde afrocentradas e a busca por soluções conjuntas que ampliem a capacidade de acolhimento do sistema público. O sentido de dignidade e cidadania se constrói na efetivação do direito universal à saúde, princípio constitucional que não se cumpre sem incorporar a diversidade étnico-racial e cultural do nosso país. Se em muitos momentos a medicina oficial rejeitou ou inferiorizou as teorias e práticas e terapias ancestrais afro-brasileiras, a perspectiva decolonial propõe rever esses filtros eurocêntricos. Logo, nada disso pode acontecer sem a participação ativa das próprias comunidades de terreiro, que historicamente encontraram meios de sobreviver às perseguições e se reconstruíram nos seus laços identitários. O candomblé, como exemplo, não se restringiu ao processo de ritual religioso, pois abarcou as dimensões políticas, organização coletiva, resistência ao racismo, fortalecimento das redes e as culturais também, como a música, a dança e a oralidade. Esse repertório já foi e continua a ser invisibilizado ou distorcido pela lógica colonial racista. Contudo, a insistência das lideranças religiosas e a demanda cada vez mais explícita de adeptos por um atendimento livre de preconceitos faz com que a relação entre o SUS e o terreiro seja repensada. A adoção de mecanismos de participação, o respeito aos rituais, a criação de dispositivos de troca de saberes podem conduzir
a melhorias efetivas nos índices de saúde e no fortalecimento do tecido social. Portanto, esta análise conduz a uma compreensão abrangente do que a superação do racismo estrutural e do racismo religioso no âmbito do SUS não se limita à inclusão de políticas pontuais. Ela requer um arranjo mais epistêmico que permita uma cosmovisão africana ocupar o seu legítimo lugar de produção. Essa perspectiva, então, amplia o sentido da integralidade, princípio fundamental do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que só ganha concretude quando a dimensão espiritual, histórica e social dos usuários é reconhecida nos serviços. Com isto, é possível situar em Santo Antônio de Jesus um exemplo de território em que as comunidades de terreiro travam negociações cotidianas com profissionais e gestores de saúde, na tentativa de verem suas práticas reconhecidas e seu acesso garantido. Da parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, é preciso formar o pessoal dentro de uma perspectiva sensível a estas questões, fomentar levantamentos que identifiquem o critério de cor e raça, a filiação religiosa, garantindo que o racismo e a tolerância religiosa sejam coibidos e incentive pesquisas participativas que ofereçam subsídios para políticas mais eficazes. Por sua vez, as lideranças do terreiro, ao mesmo tempo, eles também podem reivindicar esse reconhecimento, encontrando na oralidade e na vivência dos rituais a continuidade e perpetuação dos saberes ancestrais, que foram invisibilizados, mas não estão extintos. Assim, consolida-se a percepção de que não basta só assegurar formalmente a universalidade do SUS. Se as populações negras, em especial, as que vivem nas comunidades tradicionais de terreiro, elas continuam sendo excluídas e discriminadas. Dentro desses aspectos políticos, a formulação da PNASP, a Política Nacional da População Negra, é uma política de saúde que vem para fortalecer os movimentos como a Renafro, que apontam muitas vezes possibilidades concretas de aproximação. Mas o sucesso depende de articulações intersetoriais e da vontade política para aplicar diretrizes, tornando assim efetivo o direito universal à saúde. A mediação desses conflitos de cosmovisão existe humildemente. Tanto, caro ouvinte, falar do COSIARUM é falar de uma saúde pública que abarque os conhecimentos tradicionais, valorizando-os e buscando deslumbrar estratégias que possam promover um diálogo mais equilibrado entre o SUS e as comunidades. Destaca-se, então, a relevância dessas pesquisas para o enfrentamento do racismo, a necessidade de se respeitar o sagrado sem que os segredos religiosos sejam revelados, dentro da perspectiva e da cosmovisão africana. Em síntese, as considerações aqui é para que você, caro ouvinte, adquira uma sutil interpretação do que ocorre dentro desses espaços de saúde e que seja urgente a necessidade de se expandir noções de saúde dentro do SUS, vislumbrando os dogmas dos conhecimentos tradicionais, sobretudo dirimindo o racismo e a intolerância religiosa sobre o adoecimento e a busca por cuidado dessas comunidades. Enriquecer aqui o discurso nos leva a um horizonte muito mais profundo, onde a espiritualidade e o meio ambiente estão intrínsecos e continuam sendo recursos para a cura.
Ao mesmo tempo, reconhece-se com o Cossiarum que a medicina ocidental traz recursos imprescindíveis, óbvio, no enfrentamento aos agravos de saúde, mas que há uma necessidade eminente entre o diálogo das comunidades e o sistema para que as políticas públicas sejam efetivamente fortalecidas. Logo, este movimento Cossiarum é um compromisso antirracista que não pode ser secundário, pois sem o enfrentamento da discriminação nas instituições, na tentativa de integralizar a saúde ancestral com a saúde holocêntrica, o Cossiarum ele deixa apenas de ser um ideal metafórico e torna-se uma expressão potente, uma espécie de pacto social que almeja garantir vida, dignidade e respeito às comunidades afro-brasileiras. Cumprir este pacto depende de ações coordenadas, cuja a efetividade está atrelada à participação ativa das lideranças de terreiro nos espaços de controle social, e a vontade política deve sim aprimorar suas legislações, seus orçamentos que contemplem a diversidade religiosa. E assim encerramos o nosso primeiro episódio do nosso podcast, o Cossiarum, interlocuções e desafios entre o SUS e as comunidades tradicionais de Santo Antônio de Jesus. Gratidão ao Negras, à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, às comunidades tradicionais de Santo Antônio de Jesus e ao Sistema Único de Saúde Municipal. Gratidão a você, caro ouvinte, que com sua escuta atenta irá refletir e dirimir os impactos do racismo ao acesso das comunidades tradicionais ao nosso Sistema Único de Saúde. Gratidão a todas as pessoas pela escuta atenta. Um grande abraço e até o segundo episódio. Espero vocês lá. E o SUS lhe disse tem mais, melhor ainda vai ser, se equipes e usuários tentarem se conhecer. Pra findar essa conversa, agora preste atenção. Todas essas mudanças e as outras que virão